Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos, o seu canal de orquídeas aqui do YouTube. Eu sou Fernando Chusca e hoje a gente vai fazer um replante dessa Phalaenopsis nesse arranjo que eu fiz com telinha de antena, dessas antenas de parabólica, e com esse pedaço de madeira. É um pedaço de madeira velho, mas é muito resistente. Então eu fiz esse vasinho aqui acoplado, digamos assim, e a gente vai fazer o replante dessa Phalaenopsis e eu vou mostrar para vocês tudinho aqui no canal, tá bom? Então já me segue se ainda não é inscrito. Se você ainda não deixou seu like, já vai deixando o seu like e vai compartilhando esse vídeo para mais alguém. Olha só, gente, essa orquídea ela foi comprada numa floricultura e eu queria mostrar para vocês a qualidade do substrato, né? Vejam só como a fibra de coco é ruim para o desenvolvimento das orquídeas. Não dá certo, não é um sistema de cultivo bom para as nossas plantas. O pessoal usa isso em orquidários profissionais, em produção em larga escala, porque é um produto barato. Mas quando vem para o nosso cultivo, a gente deve rapidamente fazer a troca. Então, se você comprou uma Phalaenopsis aí, mesmo que ela esteja em floração, o ideal é que você já faça a troca imediatamente desse substrato, porque além desse substrato ser ruim, sempre no meio aqui vai ter esse plug, né? Uma buchinha vegetal que retém muita umidade. Então, se você erra um pouquinho nas regas, você já vai ter problema com a parte radicular da sua planta. Essa daqui já estava começando a apodrecer. Já estava começando a se deteriorar as raízes internas. Então agora a gente vai fazer o seguinte: veio com a haste floral, terminou a floração, com uma tesoura esterilizada, com uma tesoura esterilizada você vem aqui na base e faz um corte. Vou fazer aqui porque é mais fácil. Corta na diagonal, tá? Nunca corte reto. Cortou, passa uma canela em pó. Se tiver um fungicida, você pode até passar o fungicida. O ideal é que você deixe aí uns 5 minutinhos até cauterizar bem, até a canela em pó calar bem na ferimenta. Mas aqui eu vou fazer rapidinho, porque é um vídeo para demonstração. Então agora a gente vai fazer o replante, tá bom? Sempre para as Phalaenopsis, dê preferência a materiais de maior drenagem, tá bom? Materiais de maior drenagem ajudam na transpiração das raízes, na evaporação da água de forma mais rápida e com isso a planta se desenvolve melhor. A gente pode ver que a planta tem um caimento para cá, então a gente vai posicionar ela assim, ó. Sempre deixar elas meio tombadinhas. Na hora de fazer replante, nunca plantar elas assim, sempre planta elas um pouco tombada, porque é a forma que elas preferem para a questão de desenvolvimento, tá bom? As raízes, você pode colocar elas dentro do vaso, se estiver amarrando no tronquinho, você pode amarrar todas elas no tronquinho. E aqui eu vou utilizar um TNTzinho para não ferir a planta. O TNT é um material bem interessante para você utilizar, porque ele retém um pouco de umidade e ao se biodegradar ele não traz nenhum dano à planta. Então a gente vai colocar aqui e eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, tá? Não estou utilizando brita no fundo. Se você quiser pode utilizar a brita, mas eu não vou utilizar porque o objetivo é pendurar essa planta, então eu quero que fique leve. Então, para dar a drenagem, eu estou utilizando a casca de pinos e o carvão. Esses dois materiais vão ser os materiais que vão me ajudar a dar drenagem nesse substrato que eu vou estar utilizando para plantar, tá bom?
Já podem ver que o cestinho ele é bem vazado, né? Então, como por ele ser bem vazado, ele também proporciona uma secagem mais rápida. E para equilibrar o meio, eu vou fazer o plantio com casca de arroz e esfagno. 2 partes de casca de arroz para uma de esfagno. A gente vem aqui e vai completando o substrato. Vou fazer o plantio aqui desse lado, colocar o substrato. Você não precisa socar a sua planta, pode deixar ela bem confortável no meio de cultivo, sem estar pressionando demais. Só tem que deixar ela firminha, tá? Então aqui a gente basicamente já plantou. Agora a gente vai desenterrar o rizoma, como assim? Ela tem essa parte aqui que não pode ficar muito em contato com o substrato, porque tende a apodrecer. Então essa parte tem que ficar livre, não pode pegar muita umidade. Agora a gente vai dar uma batidinha para assentar o substrato aqui dentro. Dá mais uma pressionadinha. E pronto, gente. Ela já está plantadinha. Conforme a gente for molhando, a gente vai observando o comportamento do substrato. E se for necessário, a gente pode adicionar mais substrato. Fernando, dá para plantar com o substrato molhado? É até preferível. Eu não fiz isso porque eu não preparei o substrato antes. Mas você pode sim preparar o substrato alguns minutos antes, até com um hormônio enraizador aí, e fazer o replante da sua orquídea, tá? Olha só como ficou. Aqui até ficou até elegante, diria assim, que ficou tipo um babadinho, né? E o objetivo de plantar aqui é basicamente, primeiro, ter o tronquinho, que as raízes elas vão buscar essa madeirinha para se enraizar. E aqui a gente tem a ventilação e a drenagem rápida. Então a gente pode regar todo dia, bem regadinho, que não vai ter problema algum, nenhum problema com essa questão, né, de umidade. Claro, né, em dias que está chovendo, você tem que controlar um pouquinho as regas, mas em dias normais, em dias, né, de sol e calor, você pode fazer a rega tranquilamente que não vai ter problema. E aqui ela vai se desenvolver super bem. Se você gostou dessa forma de plantio, deixa seu like, compartilha para mais alguém. A gente vai colocar ela assim, opa, quase acontece uma videocacetada ao vivo aqui novamente. A gente vai colocar ela assim, na parede, numa paredinha que eu tenho dentro do orquidário. Vai ficar em médio sombreamento, tá? Elas não gostam de muita luz, mas também não pode, né, deixar ela sem luminosidade. As regas vão ser constante, eu vou entrar com adubação aqui rica em nitrogênio para desenvolvimento de raízes e parte foliar. E é isso, gente. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Como eu estava falando anteriormente, deixa seu like e compartilha esse vídeo para mais alguém se você achou essa ideia legal, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!